Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17, está escrito assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Somente até aqui. Note que aqui o Senhor não está deixando de reconhecer que Deus é bom, mas está mostrando a leviandade da fala desse moço, que não reconhece, com sinceridade e verdade aquilo que fala. Deus é aquele que conhece as intenções e motivações do coração. Você crê que o Senhor é bom? Você crê que a bondade dele ele reparte a todos? Crê também que ele vai falar conosco? Então, por gentileza, coloque tua Bíblia sobre o teu assento. Vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, aplaudindo, glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. A tua igreja te aplaude e te glorifica. Abre os céus agora, meu Deus, e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer. Todos vamos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro. Que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo e envie a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender, amém? Muito bem, o Senhor Jesus deixa claro que Deus é bom. Nós encontramos ao longo da Escritura, desde o início da criação, aquilo que Deus cria, de Gênesis capítulo 1, que viu Deus que era bom. E quando termina o capítulo 1, o texto diz que viu Deus que era muito bom. Chega a determinado momento no capítulo 2, que a palavra diz que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Olha só. E resolveu a situação, fez a mulher. Que maravilha. E ao longo da Escritura, nós encontramos a palavra falando muito a respeito da bondade de Deus. Olha lá comigo no livro dos Salmos, Salmo 31, livro dos Salmos, Salmo de número 31, no versículo de número 19, o salmista, adorando, louvando a Deus, diz assim: Ó quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, e que tu mostraste àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Encontramos também no Salmo 34:8, provai e vede que o Senhor é bom. Encontramos no Salmo 106, louvai ao Senhor porque é bom, não é? Então Deus é bom. Nos diz o dicionário que bondade é a qualidade daquele que tem alma nobre, generosa, carregado daquilo que é bom. E esse é Deus. A bondade faz parte do caráter de Deus. Nós vemos, por exemplo, Moisés, certa vez, ele queria ver a face do Senhor, a glória de Deus. Deus diz: Moisés, você não pode ver a minha face, mas eu vou passar por você toda a minha bondade. Depois você vai me ver de costas. Quando Moisés desce do monte, ele está resplandecendo a glória de Deus. Mas, ao longo da Escritura, vemos que desde a infância, após a queda, após o pecado, o ser humano se torna mau e mal desde a sua infância. Nós vemos em Romanos 5,12, está escrito que assim como por um homem entrou o pecado no mundo e por um pecado a morte, assim o pecado passou a todos, logo todos pecaram. Vá comigo para a leitura do texto de Mateus capítulo 2. Certa vez o Senhor Jesus cura um homem que era cego e mudo, e após curá-lo, abra aí Mateus 12, versículo 33. Após curá-lo, os fariseus dizem que Jesus fez aquilo por Beelzebu, por Satanás. E o Senhor Jesus deixa claro que casa dividida não prospera. Como é que Satanás estaria dividido contra Satanás? É nessa passagem
que o Senhor Jesus fala aos fariseus do único pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E em seguida, falando aos fariseus, leia comigo Mateus capítulo 12, versículo 33. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo o que, minha gente? Maus. Note naquilo que o Senhor está falando. Ele não tem uma opinião a respeito de alguém, ele tem um diagnóstico, porque ele conhece o coração. Gênesis 6, capítulo 6, versículo 5, diz que Deus viu que todo pensamento e intenção do coração do homem era só mal continuamente. O homem precisava ser resgatado, precisava ser trazido para próximo de Deus, precisava ser reconciliado. E aqui o Senhor está falando com alguém, com um grupo de pessoas aparentemente religiosas. Gente que estava no templo, gente que se dizia ser de Deus, gente que só tinha aparência. E, queridos, o homem vê aparência. Já reparou isso? Vá numa entrevista de emprego mal arrumado. Vá, por exemplo, de qualquer jeito. Não vão nem lhe dar atenção. Agora, olha a diferença. Coloque um paletó e vá no fórum para você ver. Você pode não ser advogado, mas vão lhe tratar de doutor. Pois não, doutor. As mulheres colocam um blazer, vá arrumado. Pois não, doutora. Porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração, aquilo que está dentro. Esses aqui falavam bem, falavam bonito, só que o Senhor deixa claro, são maus. Se você lê o capítulo 23 de Mateus, um capítulo inteiro, é o Senhor dizendo, ai de vós, ai de vós, ai de vós, escribas e fariseus, escribas e fariseus. Você já foi num cemitério, né? Você já viu um sepulcro? Você já viu que em cemitério tem alguns sepulcros que são de pedra? Você já viu isso? De porcelanato, de granito, tem coisa bonita. Certa vez o Senhor compara os fariseus lá em Mateus 23, dizendo, vocês são sepulcros caiados, por fora é bonito, mas por dentro tem morte. Aí em seguida ele diz assim, pois da abundância do que há, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Não é? Se você tiver uma caneta, escreva aí do lado, Mateus 6, 21, o Senhor está falando lá em Mateus 6, 21, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Não é? O coração dessa turma aqui não era bom. O próprio Senhor está afirmando que o coração deles era mau, era inclinado e voltado para o mal. Todo ser humano, amados, a natureza humana carnal se inclina mais para o mal, mais para a maldade do que para a bondade. Por isso que a bondade é fruto do Espírito Santo, de um trabalhar do Espírito Santo no nosso interior, no nosso coração. Porque do mesmo jeito que Deus é bom e a bondade dele ele estende, ele também espera que o nosso coração seja bom. Mas isso não é automático, não é do dia para a noite. Vai comigo lá em Lucas capítulo 8. Lucas 8, abra aí comigo, nós vamos ler os versículos 13 e 14. Encontre aí comigo. Lucas 8. Enquanto você encontra o texto, Jesus conta uma parábola, que é a parábola do semeador. Parábola é uma história, uma metáfora. Ele usava uma analogia para trazer uma realidade espiritual. E ele diz o seguinte, o semeador saiu a semear, e a primeira porção caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e comeram. A segunda parte da semente caiu entre as pedras, e como não tinha raiz, logo morreu. Outra parte caiu entre os espinhos, e crescendo foi sufocada. Mas outra parte caiu em boa terra e produziu a 30, 60, 100 por um. Depois, isso ele diz para a multidão, para os discípulos ele explica essa parábola, o que quer dizer. E ele vai explicar dizendo que a semente, a palavra, aquela que caiu à beira do caminho, é aquela pessoa que ouve a palavra, mas deixa Satanás vir e roubar a semente que foi semeada no seu coração. A segunda parte é aquela cuja pessoa até ouve, se empolga, começa, mas dali a pouco é de pouca duração, já para, desiste.
Aí ele fala do terceiro tipo de coração. Você encontrou? Capítulo 8, versículo 14 de Lucas. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram. E indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Vamos entender aqui alguns detalhes, né? Esse tipo de pessoa, ela ouviu a palavra, não é? Ela ouviu, Jesus garante que ela ouviu. Só que ele diz, são sufocados com os cuidados. A pessoa veio à igreja ou ouviu de alguma maneira a palavra de Deus, mas não deixa essa palavra crescer no coração. Em primeiro lugar, ele fala aqui dos cuidados. Se você tiver uma caneta, grife cuidado, escreva do lado distração, escreva do lado entretenimento, não é? Nós vivemos em dias, minha gente, que tem internet, tem celular, hoje tem televisão, hoje tem rede social. Você reparou quantas coisas nos distraem? Vivemos em dias em que o brasileiro passa em média 5 horas por dia no celular. Vivemos em dias em que tem gente, quando lança uma série nova, seja ela qual for, maratona a série, assiste tudo, sabe tudo. Nós vivemos em dias em que tem cinema, parques de diversão e tantas outras coisas. Hoje tem carro, não é? Tem gente que passa o final de semana lavando o carro, arrumando o carro, ajeitando o carro e se distrai. Diga para a pessoa que está do lado, cuidado com a distração, senão ela rouba o seu tempo. E tempo é algo precioso, não é? E Deus está interessado em como investimos o nosso tempo. E muita gente se distrai com as coisas dessa vida e não gasta com Deus o mesmo tempo. Mas o texto diz mais, né? Foi sufocado pelos cuidados. Em seguida, o Senhor fala em riquezas. Minha gente, dinheiro para Deus nunca foi o problema. O problema não está no dinheiro, o problema está no coração do ser humano. Nós encontramos gente, não é, como Abraão, Isaac, Jacó, Jó, Davi, José de Arimateia e tantos outros que eram riquíssimos, milionários. Salomão, recentemente, fizeram um estudo dizendo que a riqueza dele seria, em dinheiro de hoje, pouco mais de 3 trilhões de dólares. O problema não é o dinheiro. 1 Timóteo 6,10 está escrito, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema é quando o dinheiro deixa de ser servo para se tornar senhor. Com dinheiro nós fazemos muita coisa boa, sim ou não? Não é? Com dinheiro dá para você ajudar um monte de gente. Com sinceridade, é melhor ter roupa ou passar frio? É melhor ter um teto sobre a cabeça ou dormir na rua? É melhor ter um carro para andar ou andar de busão? Não é? Opa, só posso pagar aplicativo, não é bom? Olha que coisa boa. Então, o dinheiro faz muita coisa boa. Com dinheiro, a gente leva cobertura a quem tem frio, leva comida a quem tem fome e assim por diante. Agora, o problema é quando o dinheiro vira senhor. No texto inicial que lemos sobre o jovem rico que chega até Jesus e querendo encher a bola de Jesus, dizendo, bom mestre, né? Ele diz, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O Senhor diz, guarda os mandamentos. E ele diz, eu guardo, desde a minha infância. Só que Jesus não mencionou o primeiro deles. Você lembra qual é o primeiro mandamento no Antigo Testamento? Amar a Deus sobre todas as... Esse Jesus não mencionou, mencionou os outros. Não mate, não roube, não furte, não adultere. Ele diz, eu guardo tudo. Em seguida o Senhor diz, falta uma coisa. Se você ler o texto lá de Marcos, capítulo 10, versículo 21, está escrito que Jesus o amou. E disse em seguida, falta uma coisa. Pega tudo que você tem, todos os seus bens, a sua riqueza, venda tudo, dê o dinheiro aos pobres e venha e siga-me. Você terá um tesouro no céu. E ele fez isso, o homem que ouviu. Ele falou, boa Senhor, vou fazer, é isso mesmo que está faltando, vou fazer agora. Ele fez. Ele foi embora triste. Por quê? Porque ele tinha muito dinheiro. Porque ele tinha muitas propriedades. Ele era riquíssimo. O problema é que o coração dele estava no dinheiro. Em seguida, Jesus fala disso. Quão dificilmente entrarão no reino dos céus aqueles que confiam no dinheiro, que colocam o coração no dinheiro. Minha gente, você sabe que no nosso país tem escândalos aí de corrupção aos montes, né? Roubam milhões, bilhões, é um negócio absurdo.
Nós não podemos colocar o coração no dinheiro, nós temos que colocar o coração em Deus. Quem está entendendo, diga amém. Paulo falando a Timóteo, 1 Timóteo 6,10, que no âmbito, na ambição, na ganância de querer ser rico, muita gente se traspassou com muitos males, se afastaram de Deus, naufragaram na fé. Compreendo, o dinheiro não é problema, mas o nosso coração tem que estar no Senhor, o nosso tesouro tem que ser o Todo-Poderoso. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diácono Bruno, pega ali outra pilha para mim, que eu acho que já está começando a falhar. Mas além disso, o Senhor Jesus diz mais: os deleites da vida. Está comigo aí em Lucas 8, versículo 14. Os deleites da vida, não é? Os prazeres da vida. Note que quando Deus cria o ser humano lá no Éden, ele cria e Deus o cria com a plenitude de tudo. Deus viu que não era bom o homem estar só, o que Deus fez? Uma mulher, uma esposa, para que os dois se tornassem uma só carne, para que naquela união, Deus estabelece ali a família, Deus estabelece ali o casamento, e o homem tivesse deleite, o homem tivesse prazer em todos os sentidos. Por exemplo, antes do homem ter fome, já tinha Deus criado as árvores, já tinha frutas, já tinha a melhor comida do mundo. Você sabe que comer é um prazer, sim ou não? É um prazer para você? Só que tome cuidado. Dependendo, se você for com muita sede ao pote, você pode desenvolver uma doença. Dentre elas, a diabetes. Conheço gente, obrigado, Diácono Bruno. Conheço gente que, por causa de uma má alimentação, é diabético. E, em decorrência da diabetes, vem cegueira. Em decorrência da diabetes, já conheço gente que amputou o pé, que teve que cortar a canela, não é? E a culpa é de Deus? Quem foi que foi comer muito? Não é? Ô, pastor, mas comer é um prazer. Mas não vá com muita sede ao pote. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Deus cria então o ser humano, Deus cria então a mulher, para que houvesse não só a procriação, mas prazer entre o casal. E a relação sexual é uma bênção de Deus no casamento. No casamento é uma bênção, é uma maravilha. Fora dele é pecado. Fora dele é pecado. Mas Deus deixa claro em todo o tempo, desde o início, que o maior prazer, o maior deleite, a maior satisfação do ser humano deveria ser na presença dele. Por isso que ele fazia questão de ir todos os dias, na viração do dia, visitá-los. Vá comigo no Salmo 16, no versículo de número 11. Salmo 16. Muita gente aí querendo os deleites da vida se afunda na bebida, outros querendo os deleites da vida se afundam nas drogas. Você sabe que essa semana está para começar aí, que festa que é conhecida mundialmente no nosso país, qual é? Carnaval. Lá na Marginal, em São Paulo, já estão fechando. A via lateral da Marginal, já está lá tudo, passei lá ontem, né, vim na Marginal, já estão lá os carros alegóricos, lá no AMB, aquela coisa toda, e a turma vai para os deleites da carne, da vida. Salmo 16, 11 está escrito assim: far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. A tua mão direita há delícias. Só na hora do culto? O que está escrito aí? Perpetuamente. Oh, querido, Deus é a fonte de todo deleite, de todo prazer, de toda satisfação, porque Ele preenche o nosso espírito, o nosso ser completamente. Buscam aí deleite e prazer na bebida, nisso, naquilo, mas não preenche a alma. Há um vazio, há uma ressaca depois, mas quando estamos na presença de Deus, não tem falta de nada, porque Ele nos preenche por inteiro. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas volte lá em Lucas capítulo 8. O Senhor Jesus deixa claro, então, no final do versículo 14. São sufocados com os cuidados, as distrações da vida, o coração errado nas riquezas, os deleites da vida. Nós encontramos até, se você quiser anotar aí do lado, Hebreus 12, né, do versículo 5 em diante, o texto traz orientação clara: e ninguém seja fornicador e profano como Esaú. Olha só que coisa. Temos orientação clara nesse sentido. Mas diz o final do versículo 14: e não dão fruto com perfeição. Se não dá com perfeição, dá com imperfeição. Dá pela metade, dá meia boca. Eu não sei se já aconteceu alguma vez e na sua casa estragar alguma fruta, na fruteira, você esqueceu, sei lá,
não é? Geralmente, qual é a parte que fica ruim primeiro? É a que está visível ou a que fica escondidinha? Em casa, geralmente, é a que fica embaixo, a que fica escondida. Diga para a pessoa que está ao teu lado, o que está escondido, Deus vê do mesmo jeito. O homem vê o que está do lado de fora, o homem vê a roupa, o homem vê a embalagem, o homem vê o que sai da boca, só que o Todo-Poderoso vê aquilo que está aqui dentro. Aí em seguida o Senhor Jesus diz no versículo 15, e aqui caiu em boa terra, estou lendo Lucas 8:15, estes são os que ouvindo a palavra a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Ouviu a palavra, mas além de ouvir, se você tiver uma caneta, grife aí, conservam. Você já comprou algum alimento em conserva? Palmito, pêssego, sei lá, azeitona. Qual é a ideia da conserva? É durar mais tempo. Não é? Alguma vez você já salgou carne, por exemplo, animal, quem é do interior, alguma coisa do tipo, já salgou alguma vez? Por que faz isso? Para durar mais tempo, não é? Você sabe que antigamente não tinha geladeira. Qual era a expertise da turma? Se deixar uma carne o dia inteiro num sol quente, estraga, apodrece, não perde. Qual era a expertise da turma? Vamos salgar. Salgava porque aí o sal conservava por mais tempo, durava. Querido, querida, nós temos que conservar aqui a palavra em nosso coração. Além de conservar a palavra, diga para a pessoa que está ao teu lado, você tem que conservar a presença de Deus no teu coração. Porque quando nós conservamos a palavra e a presença de Deus, o Espírito Santo vai trabalhar aqui dentro. E nós vamos ter um coração bom. E nós vamos ter bondade para com os que estão à nossa volta. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E as obras, as ações, as atitudes virão e se tornarão consequência. Vá comigo em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus diz o seguinte, Mateus 5, versículo 13, vós sois o sal da terra, se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas, o que, minha gente? Boas obras, e glorifique o Pai que está nos céus. Boas obras só faz quem tem um coração bom. Ô, pastor, eu conheço gente que é ruim, mas faz coisa boa, mas faz com intenção errada. Deus não vê só o que a gente faz. Deus vê o que fazemos com a intenção que fazemos. Quem está entendendo, diga amém. Eu posso fazer algo hoje, Deus se agradar, e posso fazer a mesma coisa amanhã, e Deus não se agradar mais sem intenção mudar. Como assim, pastor? Vou lhe dar um exemplo. Suponha que a evangelista Val chega aí hoje, ela está com sede, eu tenho aqui água, eu dou água para ela. Deus vai se agradar disso, que eu fiz por ela, fiz uma boa obra, não é? Mas suponha que a evangelista Patrícia viu, e bateu palma para mim. Ó, parabéns, pastor Jean deu água. Né? Poderia ser qualquer outra coisa. Deu água para quem tem sede. Muito bem. Mas suponha que amanhã ela chega de novo, ela tem sede de novo, só que antes de dar a água para ela, eu dou uma olhadinha para ver se a outra está olhando, para ver o que eu estou fazendo. É a mesma ação. Ela pode não saber, a outra pode não saber. Deus não se agrada mais. Porque eu não fiz mais por ela. Eu fiz por mim, para ter o aplauso da outra. Quem está entendendo, diga amém. Uma pessoa que tem um coração bom, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai ter boas obras, e através da vida dela o nome do Senhor será glorificado, e assim Deus espera de mim e de você. Quem está entendendo, diga amém. Passe algumas páginas. Vá comigo no Evangelho de João, capítulo 3. O Senhor Jesus disse o seguinte: as obras não salvam ninguém. Não é? As obras não salvam ninguém, mas as boas obras provêm de um coração bom que agrada a Deus. João 3, versículo 16 em diante, o Senhor Jesus disse assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram o quê, minha gente? Suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, que são feitas em Deus. E o que você acha? Será que nos nossos dias tem obras más por aí? Você acha que tem maldade por aí? Você acha que tem malignidade por aí? Ou será que era só no tempo bíblico? Hein? A maldade está instaurada, o mundo jaz no maligno, o mal está aí. Muita gente não faz o que é bom, pelo contrário, faz aquilo que é mal. Vá comigo em 2 Timóteo, capítulo 3, nós temos aqui um alerta a respeito do tempo do fim. E compreenda que esse alerta que nós encontramos aqui não está falando para quem é do mundo, para quem não conhece a Deus, é justamente para a igreja. 2 Timóteo 3, versículo 1. O mundo vai de mal a pior. O mundo aí as pessoas roubam, fazem o mal e assim por diante. Hoje estava vendo uma reportagem, um vídeo no Rio de Janeiro, um monte de bandidos, porque camarada que sai armado com pistola, fuzil, metralhador e rouba carro dos outros, é bandido, é ladrão, né? Foram na frente de um túnel, mas tinha uns 40 de uma vez, não era um nem dois, eram uns 40, um monte. Fecharam assim a rua e apontaram para os carros, e os carros que vieram tiraram fora os motoristas, tomaram o carro, saiu todo mundo para fora, um dirigindo e os outros para fora empunhando arma e gritando um monte de coisa que eu não vou nem te falar. A maldade está aí, sem contar os roubos, os homicídios e assim por diante. Mas o alerta aqui é para quem é da igreja. 2 Timóteo 3, versículo 1. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si. Você conhece gente egoísta? Não. Mas crente egoísta você não conhece não, né? Nada, pastor, que isso? Turma aqui é de Deus, é cheio do Espírito Santo. Mas Paulo fala que o Espírito Santo disse que ia ter uns crentes egoístas. Você conhece gente avarenta que dá tchau assim, ó? Conhece gente assim, não? Mas não conhece crente assim não, né? Nada, pastor, que isso? Eu conheço gente generosa, é mão aberta, porque Jesus ensinou. Pois é, Paulo disse que ia ter uns crentes avarentos, presunçosos, soberbos. Você conhece gente assim? Soberba, blasfema. Pastor, tem. Desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, caluniadores, irreconciliáveis, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos dos prazeres pessoais. Destes, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, o que está escrito aí? Foge, afasta-te. Minha gente, isso nós temos que olhar para nós mesmos e ter cuidado com o nosso coração. Deus não está querendo frequentador de igreja, Deus não está querendo religioso, Deus está querendo gente que ama a presença dEle, Deus está querendo gente cujo coração está disposto a se abrir para a presença dEle, para a glória dEle, para o Espírito dEle trabalhar, para gente que vai gerar fruto e muito fruto, e será árvore frutífera, para o nome dEle ser glorificado. Mas continuando aqui a leitura, o texto diz mais. Em seguida, nos versículos seguintes, o texto diz no versículo 10, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, um modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, não é? Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, o Senhor de todas me livrou, e assim todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo... Você conhece gente assim? Enganadora? Mentirosa? Falsa? Olha aí, enganando e sendo enganado. Mas tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens
aprendido, querido, e assim o Senhor espera que a igreja dele permaneça. Assim o Senhor espera que a igreja dele aprenda a palavra dele, compreenda: eu quero conservar a palavra do Senhor num coração bom, eu quero conservar a presença dele num coração bom, e eu vou ser uma pessoa bondosa, porque o Senhor está comigo, o Espírito Santo vai me ajudar, eu vou vigiar, eu vou fazer a minha parte, eu vou dar ouvidos à voz do Senhor, eu vou me encher da presença e da glória dele, e vou produzir muito fruto, e as obras serão boas e serão consequência dessa vida com Deus. Note que quando Jesus conta a parábola das 10 virgens, 5 eram loucas e 5 prudentes. O que é que faltou para as loucas, você lembra? O azeite, que é símbolo do Espírito Santo. Uma pessoa que tem o fruto do Espírito, você olha para ela e diz: essa é cheia do Espírito Santo. Ela não precisa dizer eu sou isso, eu sou aquilo, porque a vida dela testifica, as palavras, as ações. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ao passo que o contrário é uma realidade. Não adianta estar só na igreja e dizer eu sou de Deus e ser de Deus só dentro do culto. Diga para a pessoa que está ao teu lado: tem gente que Deus tem vergonha. Tem, pastor? Tem. Leia Hebreus capítulo 11. Tem gente que Deus tem vergonha de dizer eu sou de Deus, eu sou cristão, eu sou crente, eu vou na igreja, porque ouve, mas não muda, não deixa o Espírito Santo trabalhar, não gera fruto, está só aguardando para quando chegar aquele dia ser cortado e lançado no fogo. Minha gente, o dia está chegando. Vocês viram aí o terremoto na Turquia? Vocês têm dizem que o número de mortes que já passou de 30 mil pode chegar a 50, pelo tamanho do estrago. Mas vocês têm percebido que nos últimos 20 anos a quantidade de tragédias tem aumentado? Vocês têm percebido isso? Últimos 20 anos. O tsunami, há poucos anos atrás, matou 300 mil pessoas. E é tsunami. O vulcão, esses dias atrás, 4 milhões de pessoas tiveram que sair da ilha lá perto da Espanha por causa do vulcão. E vários outros desastres. O que é isso? É a palavra se cumprindo. Semana passada, o nosso presidente estava nos Estados Unidos com o presidente de lá, falando de maneira clara e aberta, isso aí a mídia tradicional não mostra, da necessidade urgente de um governo global. Que tal? Já estamos vivendo nesses dias. Quem vai ser esse governante global? O anticristo. Querido, é tempo de conservar a palavra aqui. É tempo de buscar o Espírito Santo. É tempo de dizer: Senhor, eu quero produzir fruto e muito fruto. Eu quero a tua presença na minha vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus não está preocupado com quantidade, Ele está preocupado com qualidade. E muito em breve Ele virá naquilo que depender dEle. Vai comigo no Salmo 23. Naquilo que depender dEle, olha o versículo 6. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Naquilo que depender dele, a bondade dele está sobre a tua vida. Naquilo que depender dele, a bondade dele está sobre a tua casa, está sobre as tuas mãos, está sobre a tua vida. Agora, não pode depender só dele, nós temos que fazer a nossa parte. E ele espera ver um coração bom, ele espera ver um coração bondoso, ele espera ver gente que tem as obras que ele teve, que anda por onde ele andou, que faz como ele faz e espalha o fruto que recebeu para que o nome dele seja glorificado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. O bom pastor, que é Jesus Cristo, ele já deu a vida pelas ovelhas. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Hoje, o Espírito Santo habita conosco. Agora, não adianta só falar e não viver. E sozinho não conseguimos nada. Sem o Espírito Santo agindo aqui, não produzimos fruto. Fruto com perfeição, fruto com perseverança, fruto para que o nome dele seja glorificado. Vivemos em dias, não sei se você tem percebido, a quantidade de pessoas depressivas, a quantidade de pessoas ansiosas, a quantidade de pessoas desanimadas para buscar a Deus. Mas se chamar, vamos no shopping, vai na hora. Se arruma, se alegra, bota a melhor roupa. Vamos ver a série tal, filme tal, vai na hora. Olha as prioridades.
Querido, querida, nós temos que fazer a nossa parte. O Senhor em breve virá. E Ele espera olhar para mim e para você e dizer, sabe o quê? Bom está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Ele vai dizer isso para quem de fato for servo bom, para quem de fato for servo fiel. O diabo trabalha e trabalha a cada dia mais, e não está para brincadeira. Diga para a pessoa que está ao teu lado, você que tem que abrir o seu olho, porque a palavra está se cumprindo. A palavra está se cumprindo. Quando fazemos a nossa parte, conservamos a palavra aqui, a presença dele, nós somos preenchidos plenamente pela glória dele, pela presença dele. E as demais coisas ele vai acrescentando. Essa vida é passageira, essa vida é momentânea, mas aquilo que Deus tem para nós são delícias perpétuas. Não é passageira nem momentânea, é eterno que Deus preparou para nós. Tem gente trocando aquilo que Deus dá para todo sempre por algo momentâneo e passageiro. Tome cuidado com isso. O Senhor está aqui e Ele quer trabalhar aqui no nosso coração. A bondade dEle é notória, mas Ele espera ver a bondade dEle no nosso coração e na nossa vida.